Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, eu estou aqui com o manual da Midea para atender esse equipamento aqui, ó, Split High Wall Inverter. Aqui na página 68 vem trazendo a descrição do erro E7, tá? Diz assim, ó, falha de comunicação entre a placa do display e a placa principal. Vamos falar um pouco sobre esse erro aqui. Pessoal, quando nós temos esse erro de comunicação, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: está tendo uma interrupção da comunicação entre uma placa e outra. Nessa comunicação, quem que conduz essa comunicação? É um cabo. Então vai ter um cabo com aqueles fios bem fininhos, né? Geralmente eles são de várias cores, né? É um cabo de comunicação, que geralmente é igual de computador, né? Tem um cabo que tem um conector nas extremidades e eles passam sinais de uma placa para outra. Então tem um cabo principal ali que vai estar comunicando uma placa na outra. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar são os cabos. Verifica se eles estão danificados. Esse cabo, verifica se ele não está frouxo, se ele não desconectou, se ele não soltou, se está oxidado. Então você vai ter que dar uma analisada de forma visual nesse cabo aí que comunica uma placa com a outra. Primeira coisa é isso. Depois disso, ainda continuando no cabo, precisa fazer um teste de continuidade nesse cabo. Tira ele das placas, né? Tira para fora, pega o seu multímetro, coloca na escala de continuidade. A escala de continuidade no multímetro geralmente é uma parte que fica com um sinal sonoro. Tem um tipo um alto-falante, um sinalzinho sonoro que quando você encosta as pontas de prova, ele faz um bip, um barulho sonoro, tipo um assobio, né? Então é essa escala ali que você tem que colocar, que é um teste de continuidade que emite um sinal sonoro, tá bom? Então você coloca nessa escala aí e faz o teste fio por fio, para ver se não está rompido nenhum dos fiozinhos desse cabo. Se o teste de continuidade deu tudo ok, o fio está conduzindo tudo bonitinho e tal, então você volta ele na placa e vamos partir para outra coisa. A gente vai analisar agora defeito na placa eletrônica, tá? Então na placa você vai perceber o seguinte: você vai ter primeiramente um receptor de infravermelho. Ali, o que acontece? O receptor de infravermelho é aquele que quando você aperta o controle remoto, ele recebe um sinal infravermelho e ele emite um sinal elétrico para a placa, vai estar codificando esse sinal para emitir um sinal também para a placa principal. Tá? Então, recapitulando, você aperta o controle, recebe um sinal infravermelho, o sinal infravermelho chega na placa do display, esse sinal do display ele é convertido num sinal elétrico, tá? Esse sinal infravermelho é convertido num sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai para um controlador, que geralmente é um circuito integrado ou chip, que geralmente fica na placa, e esse chip vai emitir outros sinais para a placa receptora, que no caso seria a placa principal, tá bom? Então primeiramente você tem que testar esse componente, verifica se ele está funcionando. Então o que você faz? Pega o seu controle remoto, verifica se ele está com pilha, se ele está funcionando, se está acendendo direitinho aí o timer do seu controle remoto. Dá uma olhadinha na parte de cima do controle, você vai ver que tem um LED central. Aquele LED, geralmente, quando você aperta o controle remoto para ligar, ele fica piscando, indicando que ele está funcionando, ele está emitindo um sinal infravermelho. Então verifique se ele está tudo ok o controle remoto. Estando tudo ok o controle remoto, agora o que você vai fazer? Você vai colocar a ponta de prova do seu multímetro no negativo e no sinal, tá? O componente de infravermelho, ele funciona assim, ele tem um positivo, ele tem um negativo e tem um terminal que é o sinal. Então você coloca a ponta de prova negativa, né, no negativo do componente, e você coloca o positivo no sinal, que é o S, né, do componente, tá? Coloca ali. Então o que acontece? Na hora que você apertar o controle, ele vai emitir um sinal, um pulso. Se é mais ou menos na faixa de 5 volts, que geralmente são as tensões que trabalham essas placas, você vai ver esse pulso oscilar, ficar entre 4 e 5 volts. Ele vai dar uma oscilada. Então, se estiver acontecendo a oscilação, significa que o pulso do controle remoto está emitindo, o receptor está recebendo e está enviando esse pulso para a placa. Tá ok? Então o que isso indica? Que o seu componente está funcionando. Mas vamos imaginar que você aperta o controle, as pontas de provas estão lá no componente e não está oscilando ali o multímetro, você não percebe nenhum sinal. Tá? Então indica que esse componente pode estar com defeito
e é por isso que está dando o erro E7 aí no seu equipamento. Tá? Aí é só trocar o componente e está tudo resolvido. Mas vamos imaginar que está recebendo, você vê o pulso lá, está recebendo. O controle manda o sinal, o receptor ele recebe o sinal e manda um sinal para a placa, mas mesmo assim não liga. Então o que está acontecendo? O sinal ele está se perdendo ou está distorcido aí nessa placa. Então o que você faz? Primeiramente, antes de condenar a placa, verifica se o sinal que está sendo emitido da placa do display, você está mandando um sinal também lá na placa receptora. Então você aperta o controle e deixa as pontas de prova agora lá na placa principal, que é onde recebe o sinal, bem ali onde conecta os cabos da placa do display. Então bem ali no final, ali no conector, você tenta conseguir encaixar as pontas de prova e vai medindo fio por fio, para na hora que você apertar o controle, você ver se recebe algum sinal lá na placa receptora, que é a placa principal. Se você estiver recebendo sinal lá e não está ligando o equipamento, então tudo indica que a placa principal deu problema e não está codificando esse sinal da placa do display. E aí você precisaria trocar a placa principal. Por isso que ela não está funcionando. Tá? A comunicação está acontecendo, mas a placa receptora ela não está codificando o sinal e o equipamento não está ligando. Agora, se tiver tudo ok a placa e o sinal não está chegando, tá? A sua placa principal está funcionando e não está chegando o sinal, então já indica que é a placa do display que está com problema. Aí é só trocar a placa do display, certo? Agora, para fechar, vamos imaginar que está emitindo sinal, a placa do display está mandando o sinal, a placa receptora está recebendo o sinal e mesmo assim o equipamento não está funcionando. Aí, pessoal, complicou. Porque o que acontece? Você pode estar recebendo um sinal, tá? A placa receptora pode estar recebendo um sinal, mas esse sinal está distorcido, não é o pulso ideal. Por exemplo, alguns sinais de tensão, ela pode ter uma forma senoidal, que é uma forma ondulada, ou ela pode ser uma forma quadrada. Tem vários tipos de formato de onda. E de repente esse modelo, esse tipo de formato de onda, que é para o controlador da placa principal receber, não está recebendo, está distorcido. Então se isso acontecer, mesmo recebendo o sinal, a comunicação ela não está sendo correta porque o sinal está distorcido. Então, pessoal, nesse caso, não tem outro jeito. Você precisa pegar as duas placas e levar para uma assistência técnica especializada em placa de ar-condicionado. Para quê? Porque através de um osciloscópio e alguns outros equipamentos mais apropriados, o técnico ele vai conseguir descobrir qual que é a causa raiz e falar para você com exatidão qual que é a placa que está com defeito ou se são as duas placas ou não. Então só um técnico bem especializado em placas que vai poder te ajudar. Tá? Aí nesse caso não tem o que fazer, você tem que levar numa empresa terceirizada, beleza? E aí ele é para apontar para você qual que é a placa que está com defeito, aí é só fazer a troca da placa ou fazer o reparo daquela placa e o ar-condicionado é para voltar a funcionar. Tá bom, pessoal? Então falha de comunicação é isso. É uma situação que você vai ter uma interrupção na comunicação entre essas duas placas, do display e a placa principal ali da evaporadora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e eu espero você para o próximo vídeo. Até mais!